combate ao desmatamento ilegal, o incentivo à preservação e à conservação ambiental, além da garantia dos direitos das comunidades tradicionais, estão entre as prioridades da Frente Parlamentar Ambientalista para 2023. A frente, que completa 16 anos de atuação no Congresso Nacional, vai realizar no dia 1º de março, próxima quarta-feira, um encontro com deputados, senadores e representantes da sociedade civil para debater a atual conjuntura ambiental e traçar uma agenda positiva para o setor. E o novo coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, já está conosco para falar sobre o trabalho e sobre os desafios ao longo deste ano. Bom dia, deputado. Bom dia, Cláudio. Para mim é um prazer enorme estar falando novamente aqui com vocês, da TV Câmara, Rádio Câmara, e uma alegria muito grande de depois de um bom debate com as organizações da sociedade civil, que fazem parte, inclusive, da coordenação da Frente Parlamentar Ambientalista, que é mista, Câmara e Senado. Nós somos escolhidos aí para coordenar esta importante frente. Eu pela Câmara Federal e a senadora Elisiane Gama pelo Senado. E vamos fazer já o lançamento, né, iniciar os trabalhos no dia 1º, quarta-feira, às 8h30, lá com café da manhã, no 10º andar do anexo 4. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre os desafios que nós temos da Frente Ambientalista neste ano. Deputado, infelizmente a gente tem que começar falando da tragédia no seu estado, aí no litoral, né? E, enfim, é um gancho para a gente falar dessa questão dos desastres naturais. Obviamente que a gente sabe que a quantidade de chuva que ocorreu lá na área de São Sebastião foi uma coisa inusitada, desproporcional, mas assim, a discussão é sempre sobre prevenção, sobre que medidas se pode fazer, se não, obviamente não se pode controlar o clima, mas se pode prever. O que a Frente Ambientalista está discutindo, vai propor em relação a esse enfrentamento dos desastres naturais? Então, Cláudio, primeiro eu queria aqui aproveitar a oportunidade também pela TV Câmara e expressar a minha solidariedade a toda a população do litoral norte de São Paulo, não só o litoral norte, todo o litoral de São Paulo, na verdade, vem sendo atingido com essa chuvarada que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo. Então, minha solidariedade. Evidentemente, que nós precisamos discutir ações estruturantes para a gente enfrentar aquilo que nós vamos assistir e já estamos assistindo cada vez mais, os eventos climáticos decorrentes das mudanças climáticas por causa dos gases de efeito estufa que nós também, humanos, eu estou falando, aí do ponto de vista planetário, e o Brasil também tem sua responsabilidade, dos gases que provocam aquecimento global. E, para isso, nós precisamos, evidentemente, trabalhar na perspectiva, primeiro, de mitigar, tá? E aí é importante que a Frente Ambientalista trabalhe nessa perspectiva que o próprio governo federal já vem trabalhando, que é enfrentar a principal causa de emissões de gases de efeito estufa por parte do Brasil, que é o desmatamento. Então, o governo federal já vem com um conjunto de ações, então o presidente Lula já assumiu o compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2030, então nós já estamos assistindo e já tendo repercussão às ações que vêm sendo implementadas pelo conjunto do governo, em especial comandado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, isso é necessário fazer. A outra, evidentemente, que nós precisamos aprimorar a legislação, né, e assegurar de que os retrocessos que estão em debate no Congresso Nacional não sigam em frente. Eu vou citar aqui um exemplo, tá? Boa parte e aqueles que mais sofrem as consequências desses grandes eventos são os mais pobres. E nós não podemos aceitar retrocesso do ponto de vista da legislação ambiental. Na verdade, nós temos que aprimorar para assegurar de que o meio ambiente seja protegido, em especial as áreas que não podem ter ocupação humana. Então, por exemplo, projeto
de atualização da legislação de licenciamento ambiental, que é a lei mãe, por exemplo, dizendo, né, não pode avançar da forma como foi aprovado na Câmara e está no Senado. Nós sabemos que nós precisamos atualizar a legislação de licenciamento ambiental, mas não pode ser aquele projeto, porque ela vai flexibilizar ainda mais a legislação e, portanto, colocar mais gente em situação de risco, causando mortes, como a gente assistiu agora no litoral norte. Um outro projeto que todo mundo vem acompanhando aí, que também querem colocar para votar na Câmara, e nós precisamos assegurar de que não se avance da forma como está proposto, é o projeto de mineração, tá? Na verdade, é a abertura de atividades econômicas degradantes em territórios indígenas, territórios quilombolas, tá? Um outro projeto também, que também dialoga com essa perspectiva, é o próprio projeto dos agrotóxicos, que nós precisamos assegurar de que não se flexibilize mais a legislação, porque nós temos um modelo de agricultura que também contribui muito com as emissões de gases de efeito estufa. Por isso, nós precisamos buscar, na verdade, uma outra alternativa, que é discutir o projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. O projeto de bioinsumos, para buscar alternativas que sejam biológicas, né, para os insumos utilizados na agricultura, e assim a gente não precisar usar tanta química que também provoca as emissões. Eu estou falando assim de que nós precisamos, por parte do Congresso Nacional, e a Frente Ambientalista vai tomar o cuidado de discutir para que a gente não tenha retrocesso na legislação, como já foi votado e aprovado, que nós precisamos, inclusive, rever, tá? A legislação que flexibiliza, por exemplo, o uso de APPs urbanas, tá? E ali nós estamos verificando, né, todas aquelas moradias que foram construídas em áreas de preservação permanente, que foram as primeiras a serem derrubadas e com mortes, né, o que a gente assistiu. Todo ano, em especial nesta época, a gente assiste esses desastres e que vão ocorrer com mais intensidade por causa das mudanças climáticas. Então, de um lado, nós vamos ter, entendeu, esses temporais, chuvas mais intensas, e, por outro lado, nós vamos ter secas mais prolongadas, como essa que a gente já vem assistindo, já 3 anos seguidos de seca que vem ocorrendo lá no Rio Grande do Sul. Então, isso vai ser mais frequente. Então, nós precisamos cuidar da legislação no sentido de que a gente precisa mitigar, do ponto de vista das emissões, tá? Ao mesmo tempo que nós precisamos nos organizar, nos preparar, né, do ponto de vista da legislação e também de políticas públicas por parte do Executivo, para fazer frente, né, e tirar as pessoas das áreas de risco, enfim, fazer as adaptações necessárias para que não tenha tantos desastres, né? Ou mesmo os desastres vêm, mas que não tenha perda humanas, como a gente vem assistindo toda vez que tem um grande desastre, como está ocorrendo agora no litoral norte. Deputado, uma outra questão que a gente falou no início da nossa entrevista aqui na abertura foi sobre a questão dos direitos das comunidades tradicionais. E a gente, obviamente, tem que se referir a essa tragédia humanitária no território Yanomami, que, enfim, está relacionado com garimpo ilegal, com exploração da área. Que a Frente Ambientalista vai discutir em relação especificamente a essa situação? Nós, evidentemente, que a Frente Ambientalista vai apoiar as ações do governo, que agora a gente tem governo que está fazendo a lição de casa, que é coibir, né, o crime e as invasões que vinham ocorrendo e que ainda ocorre, mas agora tem ação por parte do governo executivo. Então, por parte da Frente Ambientalista, por parte do Congresso Nacional, nós vamos trabalhar para que se cumpra a lei, para que não tenha retrocesso do ponto de vista da legislação. Nós temos milhões de hectares ainda de áreas públicas que não foram destinadas, em especial na Amazônia, mas também nos outros biomas, tá? Então, nós vamos trabalhar para que o governo avance
na demarcação das terras indígenas, dos territórios quilombolas, de populações, comunidades extrativistas, na criação de unidades de conservação, nessa perspectiva do cuidado da biodiversidade. Então, este é na própria política de reforma agrária, na perspectiva agroecológica, para também produzir alimento, enfrentar a inflação, enfrentar a fome. Então, são um conjunto de ações, né, fazer com que se torne política permanente, política de Estado, né, o PPCDAN, que é o programa que foi restabelecido agora para monitorar e acompanhar e enfrentar o desmatamento. Tá? Então, quer dizer, um conjunto de ações de comando e controle, de reorganização e reestruturação, né, das instituições públicas que foram desmontadas no governo anterior e que agora, então, tem governo e começa a restabelecer e reestruturar. Estou falando aqui do ICMBio, do IBAMA, do INCRA, do próprio Ministério do Meio Ambiente, né, do Programa de Controle e Monitoramento do Desmatamento da Amazônia, que agora não é só da Amazônia, é de todos os biomas. Então, esse conjunto, né, de organizar o poder público, ajudar naquilo que é possível a partir do parlamento, no debate, entendeu, do orçamento, de ter condições adequadas para o poder público atuar, trabalhar no sentido de ter uma legislação que assegure a proteção das comunidades, dos povos originários, né, do cuidado do meio ambiente, inclusive para as futuras gerações, né, aquilo que é de responsabilidade nossa, que está calcado na própria Constituição Federal, que não vinha sendo cumprido e que agora nós precisamos retomar esse caminho, que já vem sendo retomado pelo governo, e nós, evidentemente, como parlamentares da Frente Ambientalista, nós vamos estar acompanhando, monitorando, ajudando, tá? E, ao mesmo tempo, evidentemente, cobrando. E é papel nosso, né, enquanto parlamentares, a Frente Ambientalista não vai fugir da sua responsabilidade de aproveitar o momento político que o próprio governo federal vai nos colocar, que é debater a transição ecológica nos diversos setores da economia. Como é que nós vamos trabalhar e avançar cada vez mais na perspectiva da produção de energia sustentável, que nós vamos, enquanto ambientalistas, né, dentro do partido do Congresso Nacional, discutir na própria reforma tributária, que é tão necessária, como é que a gente cria mecanismos, políticas positivas para incentivar uma economia de baixo carbono. Tá? Tudo isso nós precisamos fazer esse debate e esse enfrentamento dentro do Congresso Nacional. E eu acredito que nós vamos ter ambiente para isso, porque todos perdem, entendeu, com os efeitos das mudanças climáticas. Estou falando principalmente os mais vulneráveis, são as comunidades ribeirinhas, os povos indígenas, quilombolas, ou mesmo as comunidades urbanas que estão em áreas de risco, que são os que mais sofrem, em primeiro lugar, as consequências dos desastres ambientais, tá? Mas também a economia como um todo, né? O próprio setor do agronegócio perde, entendeu? Na medida em que você tem prolongado cada vez mais as secas, né, no sul, sudeste do país, tá? E porque desregula completamente o clima em função das mudanças climáticas. Então, aquilo que a gente está assistindo hoje, entendeu? Com as operações que o governo federal está fazendo para estancar o crime, o garimpo ilegal, em especial nas terras indígenas, nós vamos acompanhar, nós vamos trabalhar no sentido de aprimorar a legislação para que não tenha retrocesso, mas, ao mesmo tempo, nós não vamos fugir da responsabilidade de buscar alternativas econômicas que inclua, né, que dê condições de melhoria de qualidade de vida e segurança, em especial para as comunidades tradicionais, para os povos indígenas, mas também para o conjunto da sociedade brasileira como um todo, que quer um ambiente adequado, com cuidado, e que é um potencial muito grande para o Brasil. O Brasil é o país que tem as melhores condições para chegar rapidamente em emissão de carbono zero, tá? Por todas as condições climáticas que a gente tem, pela extensão territorial, pela sua biodiversidade, pela sua capacidade, entendeu, de trabalhar numa agenda sustentável em todos os setores da economia. Então, nós vamos trabalhar, e a Frente Parlamentar Ambientalista vai trabalhar nessa perspectiva, entendeu, de ajudar
entendeu? O governo agora nesse caminho de enfrentar, né, os grandes desafios que a gente tem deste século, que é planetário, mas o Brasil tem as condições de puxar para si a responsabilidade de, inclusive, liderar no âmbito internacional. E nós vamos fazer a nossa parte dialogando dentro do Congresso Nacional. Deputado Nilton Tato, a gente deseja para vocês, da Frente Parlamentar Ambientalista, boa sorte nesse trabalho durante o ano de 2023. A gente conversou aqui no painel eletrônico com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que é o novo coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, uma frente formada por deputados e senadores. Deputado, um abraço para o senhor, obrigado pela participação aqui no painel e um bom fim de semana. Obrigado, Cláudio. E fica aqui o convite para os parlamentares, dia 1º, quarta-feira, às 8h30, no 10º andar do anexo 4, o lançamento da Frente Ambientalista. Grande abraço para todos. Obrigado.